Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente.
todos acendemos as nossas velas. A sua da colheita vem pegar. Eis a luz de Cristo.
desculpa de Adão, que mereceu tanto, seja Cristo Senhor, que é o Pai, o Pai, Senhor. Noite mil vezes Cristo Senhor, que é o Pai, o Pai, Senhor. Bendito seja Cristo Senhor, que é o Pai, Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que havia preparado. Elas encontraram a pele do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com as roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olharam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado, ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram ao túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Era Maria Madalena, Joana, Maria Mãe. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era exagero e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se, correu, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, querido Frei Ayrton, nosso ministro provincial dos Cravos Capuchinhos de São Paulo, Frei Paulo, meu vigário, Frei Calixto, meu vigário, Frei Eduardo, Antônio Eduardo, meu confrade e amigo, Fernando Gregório, ministro da Fraternidade da Ordem Franciscana Secular, queridos irmãos e irmãs, lideranças das comunidades do Colégio Estela Maris, comunidade Santa Rita, agentes de pastoral, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, aqueles que nos visitam esta noite, aqueles que estão como turistas na cidade, que se unem nesta noite bendita para agradecermos a Deus pelo dom da graça que recebemos em Cristo, a vida eterna. Nesta noite entramos no coração das celebrações da Semana Santa. É a hora da grande vigília, a vigília pascal que Santo Agostinho chamava a mãe de todas as vigílias e fonte de todas as liturgias. Somos uma igreja pascal, por isso a festa da Páscoa é uma das maiores celebrações da nossa igreja católica. A celebração da vigília pascal, queridos irmãos e irmãs, consta de 4 momentos que costumamos designar como liturgia da luz, liturgia da palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística. Nesses dias em que celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, somos tomados por um único sentido que nos une a todos pela fé. Formados e formamos a comunidade universal dos discípulos de Cristo, que pelo batismo transmitem a fé recebida desde os primórdios. Belíssima celebração quando acendemos as nossas velas, carregamos um coração aceso pela fé e pelo amor ao Cristo Jesus. Nós recebemos essa fé e transmitimos. A fé que jorra do túmulo vazio. Somos tomados, evidentemente, não pelos sentidos sensoriais, pela audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar,
mas por algo que nos ultrapasse, por um outro sentido. Citando Santo Inácio de Loyola, e agora que temos um Papa jesuíta, com um coração bem franciscano, retomar esta belíssima frase de Santo Inácio: sentir com a Eclésia, a frase do latim, sentir com a Igreja. Nos sentimos todos igreja nesta noite santa. Na liturgia da palavra desta vigília, temos a proclamação evangélica de Lucas. Lucas não se contenta em afirmar a ressurreição do Senhor, mas faz questão de narrar a desolação das mulheres que vão ao sepulcro e não encontram o Jesus morto. O Jesus morto que ontem foi venerada a sua imagem aqui na Basílica. Elas não encontraram esse Jesus morto. O anúncio dos dois homens vestidos com roupas brilhantes não esclarece o fato do sumiço do corpo, mas dissipa a confusão na mente das discípulas. E a frase é: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? As circunstâncias da violência que ocorreram no evento da paixão, o sofrimento do Mestre, tido por elas como inocente, a frustração de um futuro novo anunciado pelo Rabi Jesus, que veio da Galiléia e a Judéia, caminhando com passos firmes até Jerusalém, lhes oculta o evento fundamental. Para que se abram à fé, é preciso que retomem a palavra de Deus, e como fizemos esta noite, ouvimos as leituras da tradição bíblica, repassamos por toda a história da salvação, para que a nossa mente e o nosso coração se abram à experiência do mistério que hoje celebramos, e que recordam a história da salvação. E lá no Evangelho nós ouvimos: lembrai-vos do que vos falou, quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, deve ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus e correram para lembrar toda a comunidade, para fazer a comunidade recordar as palavras de Jesus. O que significa recordar as palavras de Jesus? Lembrar que Jesus falou aos seus corações. Recordar, lembrar as palavras registradas na memória do coração. Para experimentar a Páscoa de Cristo, é preciso enxergar-se, deixar-se envolver pela história da salvação. Por essa razão, queridos irmãos e irmãs, o conjunto dos textos bíblicos litúrgicos desta noite 1000 vezes feliz, tão belamente cantada no pregônio pascal, nos conduz à experiência da pertença à história da salvação. Nós não fazemos parte daqueles que caminham pela história da perdição, e nenhum ser humano deve caminhar por ela. De modo pedagógico, Deus mesmo nos conduz, nos pega pelas mãos. De modo pedagógico, somos conduzidos pelas diversas cenas que remetem ao relacionamento amoroso entre Deus e o seu povo, que se revela nos dramas do povo de Israel, como símbolo das tramas da vida da humanidade inteira. Uma experiência particular Deus universaliza agora pela ressurreição de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. A experiência da fé do povo israelita é universalizada através dos diversos textos, numa linha do tempo, mas não em sentido cronológico, e que se refere ao ritmo de Deus. Deus tem o seu ritmo. Nós costumamos dizer: tudo acontece a seu tempo e no tempo de Deus. Deus se une a nós ao caminhar conosco e ao se fazer Emmanuel. As orações dos Salmos
recolhe de maneira bastante clara esses passos que Deus faz conosco, que o Senhor deu em sua caminhada esses passos, tornando-se parceiro do povo de Israel. Queridos irmãos e irmãs, atentos a esta afirmação, inspirada nos Salmos. Assim, seguindo algumas pistas preciosas, espalhadas nas orações dos Salmos, podemos perceber que a Páscoa de Cristo supera em importância a criação do mundo, porque realiza um novo nascimento em todas as criaturas. É desejo antigo de Deus contemplar o ser humano não apenas como criatura, mas como filho amado, e que pelo mistério da Páscoa se faz verdade. Um dado importante: é pela Páscoa de Cristo que opera-se a inversão. O relato do Gênesis diz da oferta de Abraão a Deus, o seu filho amado, o seu filho da promessa. Mas agora, em nossos tempos, é o próprio Deus que nos oferece seu Filho como prova do grande amor por cada um de nós. Se ontem afirmávamos, na celebração das 15 horas, Cristo morreu por mim, agora nós devemos professar a fé dizendo: Ele ressuscitou por nós. Assim, é neste acontecimento que se fundamenta a nossa qualidade de povo convocado a viver como filho de Deus. Como povo, nós formamos o Filho de Deus. Nossa participação na história da salvação ocorre mediante a união indissolúvel, porque somos associados ao Cristo, enxertados em Cristo, nesta cruz bendita, por sua morte e ressurreição, que significa o mistério do nosso batismo. E nesta noite bendita, nós concederemos o batismo a nossos irmãos, revigorando e reafirmando a fé recebida dos apóstolos. Ao nos depararmos com a crueldade da violência urbana, da violência doméstica, da violência no trânsito, a rapidez com que as pessoas são destruídas pela dependência do crack e outros vícios tidos como sociáveis, como o alcoolismo, a luta interminável dos povos indígenas de nosso país em conseguir seu pedaço de chão para sobreviver, a perseguição daqueles que se opõem à corrupção institucionalizada no setor político-financeiro, dos jovens que são bombardeados pela ideologia do relativismo moral. Tudo o que contemplamos nos parece aos nossos olhos, parece testemunhar que Cristo ainda está por vencer a morte. Parece que nós ainda procuramos entre os mortos aqueles que estão vivos. Somente quando nos reconhecemos dentro da história da salvação, percebemos indissoluvelmente identificados com Cristo, conseguimos vislumbrar a Páscoa. Passamos então a nos sentir igreja. O problema do meu irmão também é meu. Sou eu que vou me opor então, enquanto testemunha do Cristo ressuscitado, a todas as situações de morte e que levam à morte. Passamos a nos sentir igreja quando, enquanto cristãos, nos esforçamos por viver uma história menos violenta e mais pacífica, quando nos esforçamos por ser pais corresponsáveis na educação dos filhos, quando aquilo que depende de nós somos mais honestos e mais justos. Assim, nos unimos a todos os homens e mulheres de boa vontade no mundo inteiro, porque ser cristão não significa que sejamos melhores, mas devemos ser melhores no esforço da unidade, que amando a Cristo, nós servimos a Cristo em seus e nossos semelhantes. A vigília desta noite, queridos irmãos e irmãs, de maneira proposital, nos deixa com aquele mesmo suspense, com
com aquele mesmo ar de surpresa, quando só conseguimos perceber os indícios da morte. Nossos olhos ficam pasmos, como os de Pedro, que ao ver o túmulo vazio, vê apenas os lençóis dentro do túmulo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que o crucificado ressuscitado, o crucificado ressuscitado, alimente nossa esperança, transforme nossa realidade humana tão desacralizada em imagem da humanidade reconciliada, que tem como princípio a defesa da dignidade humana, sobretudo lá onde ela se encontra mais ofendida e mais ferida. Querido irmão, querido irmão, nesta noite bendita, desejo a todos uma feliz Páscoa, uma feliz passagem. Que a nossa alegria consista em anunciar que o Cristo, nossa vida, venceu a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso único Senhor. Amém. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai para sempre. Podemos nos sentar e os batizandos agora se aproximam para receber o batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo
pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Queridos irmãos e irmãs, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Queridos irmãos e irmãs, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor, por Cristo nosso único Senhor. Podemos sentar apenas um minutinho, poderíamos prolongar a noite toda, não? Uma liturgia dessa, tão bela, tão bem preparada. Aqueles que nos visitam a nossa comunidade. Gostaria de saber quem é de fora. Levanta a mão, deixa eu só ver. Grande maioria. Bem-vindos entre nós, e que a festa da Páscoa, a nossa alegria de celebrarmos a Páscoa do Senhor, contagie a todos. Lá em cima, o que tem? Comunhão, chegou aí? Oh, falta de caridade. Fiquem tranquilos, vocês vão comungar, tá bom? Depois, no final da missa, vocês já descem e vêm aqui na sacristia e já comungam aqui na sacristia, o coral todo. Mas aproveitando, Fernando, já quero agradecer ao coral, a todas as equipes, grupos de canto que ao longo de toda a Quaresma e Semana Santa se prepararam para celebrar o Tríduo Pascal. Na pessoa do Fernando, que é o coordenador de canto litúrgico na comunidade paroquial, meu agradecimento. Deus o abençoe e o recompense por todo o bem que você nos faz. Obrigado, Fernando, e a todos os integrantes de todos os grupos de cânticos daqui da nossa comunidade paroquial, da Basílica, do Colégio Estela Maris e da comunidade Santa Rita. Uma salva de palmas para o nosso coral. Nós temos que agradecer tanta gente que se envolve na Semana Santa. Gente que faz o trabalho da formiguinha, que às vezes nem aparece,
Quero agradecer a Pastoral da Acolhida, que são essas senhoras que organizam a nossa chegada, o nosso bem-estar, que nos recebe. Nosso muito obrigado à Pastoral da Acolhida. Obrigado também a todas as pessoas, meu agradecimento, que se envolveram na liturgia e também na divulgação da Quaresma e Semana Santa, a Pastoral da Comunicação da Basílica. Nosso muito obrigado. Tenho que agradecer aos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que se envolveram, que participaram, que rezaram e também, é claro, que se fizeram presente. A todos os agentes de pastoral, o nosso muito obrigado, e a todos os paroquianos e paroquianas, meu agradecimento, e que o Cristo ressuscitado abençoe a todos. Meu muito obrigado. Quero agradecer assim de modo todo carinhoso, não especial, porque todos são especiais ao meu coração. Meu coração é meio bandido, sabe? Trata todo mundo de modo especial. Mas assim, quero agradecer com carinho. Quero agradecer assim todos os coroinhas que se organizaram, que estiveram aqui, olha, trabalharam. Muito obrigado. Deus abençoe. Eles ilustraram, eles limparam, eles enxugaram, varreram, estão aqui afinadíssimos. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Um dia eu fui coroinha, agora sou coroa. Deus abençoe vocês. E agradecer também a minha fraternidade. A gente só pode estar aqui unido, rezando, porque nós temos uma comunidade de frades que realmente nós somos 3. Mas nesta Semana Santa nós fomos 5. E posso dizer, fomos muitos ao mesmo tempo. A minha fraternidade aqui do Imbaré, Frei Calixto e Frei Paulo, o Frei Ayrton e o Frei Eduardo, cadê? Está lá no coral, Frei Eduardo. Quero agradecê-los. Que Deus abençoe, uma feliz Páscoa. Nos diz o seguinte a liturgia, e se alguém ficou sem agradecimento, não se ofenda, é porque às vezes o alemão me ataca aqui, né? O Alzheimer. Às vezes a gente esquece, mas não por desfeito, é porque a emoção é grande, viu? Mas sintam-se agradecidos, meu agradecimento em nome de toda a comunidade paroquial. Mas nos diz o relato do Evangelho que Jesus foi levado para um túmulo e posto num jardim, não é isso? Foi posto num jardim? Quem participou do Domingo de Ramos? Levanta a mão. A grande maioria. Na minha pregação eu disse assim: vocês recebem a palma como testemunhas de que o Cristo entrou em Jerusalém. Lembram disso? Lembram ou não lembram? Ou o alemão já atacou aí também? Lembram? Disse, vocês receberam a palma. Só que hoje vocês vão receber uma rosa. Vocês vão levar esta rosa para casa, como testemunhas de que estiveram com aquelas mulheres no túmulo de Jesus e viram que o túmulo está vazio. E vocês levam do túmulo deste jardim uma rosa, símbolo e sinal do Cristo ressuscitado. Então nós vamos conceder a bênção a essas rosas, para que vocês também exalem o suave perfume do Cristo ressuscitado e sejam testemunhas desta alegria e comuniquem aos demais irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que vocês tenham uma feliz e santa Páscoa. Que a Páscoa não seja só o ovinho de chocolate, que o chocolate traga a alegria e o sabor do Cristo ressuscitado, de celebrarmos em família, com as crianças, com os idosos, com os jovens, com os adolescentes, com todos. Ninguém pode deixar de passar esta Páscoa, ninguém pode passar esta Páscoa sem receber a fé e a alegria daqueles que testemunharam que a pedra do túmulo não teve a palavra final sobre a vida do Cristo. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Amém. E uma feliz Páscoa a todos. Nós vamos proceder agora com a bênção sobre as rosas. Vamos ficar de pé e você vai levar essa rosa sobretudo para as pessoas assim que precisam dessa presença alegre. A flor sempre alegra o coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Senhor nosso Deus, concedei a vossa bênção aos vossos filhos e filhas, que tendo estas rosas nas mãos se recordam da ressurreição do vosso Filho e exalem o bom odor do Cristo ressuscitado, por meio de uma vida dedicada aos irmãos e irmãs, na alegria de servi-lo. Nós vos pedimos, guardai-os livres de todos os perigos e conservai-os sempre com saúde de alma e de corpo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então cada um vai ter que levar uma rosa, tá bom? Nós vamos entregar. Quer que a pastoral da acolhida já pegue aqui? Cadê a pastoral da acolhida? Já vem aqui, já pegue assim os maços de rosa, abraça, não tem problema, pode abraçar e levar as rosas para lá. Isso. E nós vamos sair depois em procissão, aqui pelo corredor. Então não tenha pressa, e essa noite eu gostaria de desejar a feliz Páscoa a cada uma, que nós possamos sair pelo corredor central e assim, com muita calma, né? Depois da bênção final, também desejarmos um ao outro uma feliz e santa Páscoa. Obrigado, Caio. Vem aqui, Caio, você que recebeu o batismo hoje. Vou te dar esta rosa para que você continue sendo uma testemunha de Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Viu? Quero convidar o Frei Calixto, o Frei Paulo, o Frei Ayrton para vir aqui à frente e juntos abençoarmos a todos. Quando eu disser assim, o Senhor vos acompanha, aleluia, aleluia, vocês vão responder no final, graças a Deus, aleluia, aleluia. Vamos lá. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Isso, bem ensaiado. O Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. A vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes às festas das eternas alegrias. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.